Eclesiastes capítulo 9, verso 17, diz assim: as palavras proferidas por aqueles que detêm o conhecimento e o saber devem ser ouvidas com mais calma e atenção do que os discursos inflamados dos que dominam sobre os tolos e insensatos. Eclesiastes capítulo 9, verso 17. As palavras proferidas por aqueles que detêm o conhecimento e o saber devem ser ouvidas com mais calma e atenção do que os discursos inflamados dos que dominam sobre os tolos e insensatos. Vou ler mais uma vez, você repete alto e forte. As palavras proferidas por aqueles que detêm o conhecimento e o saber devem ser ouvidas com mais calma e atenção do que os discursos inflamados dos que dominam sobre os tolos e insensatos. Sobre os tolos e insensatos. Agora você que crê, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Enquanto você aplaude, diga: glórias é o teu nome, Senhor. Pai soberano, bendito e amado, diante da tua palavra, Senhor, eu oro, porque eu preciso, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Então que eu diminua e que o Senhor cresça, e que essa palavra vá e produza o fruto para o qual está sendo enviada. No nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Quando nós pegamos um versículo como esse, ele foi escrito pelo sábio Salomão. Muitas pessoas acham que a Bíblia é um livro desatualizado, um livro antigo, ainda mais aqui que está no Antigo Testamento. Mas se você observar bem esse versículo, ele fala muita coisa que era para aquela época e para os nossos dias continua sendo da mesma forma, ou ainda de uma forma mais veemente, porque cada dia que passa, o coração das pessoas vai esfriando, o amor parece que vai empedernindo, e as pessoas vão ficando mais endurecidas, e as dificuldades fazem com que as pessoas tenham outras necessidades, e elas querem conquista de uma forma rápida. Então você vê um jovem, não a maioria, mas muitos, eles não querem estudar, eles não querem aprender. Se eles moram na comunidade, eles olham o exemplo daqueles que estão lá sem fazer nada, e muitas vezes estão aí no crime, e andam com uma roupa nova, com uma bicicleta nova, uma moto nova, e aquilo começa a ser um chamariz. E ele diz: não, eu quero ser igual àquela pessoa. Ele começa a idolatrar aquele líder do mal, tem dificuldade na sua casa, porque as dificuldades estão aí. Muitas vezes esses líderes oferecem algum prêmio, alguma coisa em troca, muitas vezes dinheiro até para a família, e eles, de uma forma enganosa, vão sendo levados para um caminho desse. E muitas pessoas no total, ainda que não sejam jovens, mas pessoas que você vê já com uma idade avançada, elas recebem uma proposta, ganham uma passagem. Você vai pegar essa mala aqui, vai levar lá num país qualquer na Espanha, e você vai ganhar $3.000. E é fácil, você não precisa se preocupar, está tudo sob o controle. Quando chegam no aeroporto, uma vistoria, um cachorro especializado, prende a pessoa, examina tudo aquilo lá, droga enfiada ali, costurada para tentar enganar a polícia. Pessoas de idade são levadas por isso. Por quê?
São discursos que essas pessoas fazem que vão tocando no coração das pessoas. Outros estão revoltados porque não têm condições de arcar com a despesa, trabalham até, mas ganham pouco. Vem um político pretensioso e ele diz: olha, se eu for eleito, eu vou resolver tudo isso aqui. Essa rua aqui cheia de água, não tem esgoto. Se eu for eleito, eu vou trazer aqui o asfalto, vou abrir aqui na esquina um posto de saúde. E aquelas promessas que vão enchendo o coração da pessoa, ela acaba acreditando por causa da necessidade, e quando ela vê, a situação está pior. Quando ela vai para um caminho de igreja, ela vai numa igreja pequena, ela recebe lá um ensinamento, um cântico, ela é acolhida, mas em meio àquela pregação, em meio a tudo aquilo, há sempre uma proposta para que a pessoa faça um desafio, para que ela faça uma barganha com Deus, para que ela seja ali cativa daquela, refém daquela liderança, e a pessoa achando que está fazendo a obra para Deus, e Deus está muito longe, porque ela não está sendo ensinada a ser transformada lá dentro, como nós cantamos agora, que a Thaís dançou, de dentro para fora. Ou seja, o coração tem que ser transformado, é de dentro para fora, o sentimento que vai lá no teu interior, e ele vai sendo externado, e é por isso que Jesus diz que a boca fala o que o coração é cheio. Muitas pessoas, esses que estão fazendo esses discursos, essas promessas, eles têm o coração cheio de interesse pessoal, de ficar cada vez mais rico, e o povo está ali padecendo. Salomão, então, ele deixa esse versículo dizendo: olha, quando você vê uma pessoa que tem conhecimento, que tem sabedoria, que está falando as coisas conforme é a realidade e a verdade, tenha mais calma para ouvir, não se precipite em julgar, porque ali pode estar a tua salvação, mas as pessoas querem muitas vezes coisas imediatas, elas querem receber algo para ontem, elas acham que para Deus é assim. Você faz aí um propósito e Deus vai abrir uma porta para você. Quem pode garantir algo assim? Nós acreditamos que Deus é o soberano, todo-poderoso, mas o próprio Jesus disse que você pede, 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 e depois você recebe. Ele não disse: olha, peça aí e você já vai receber. Ele diz: olha, você vai insistir, você vai perseverar, você vai bater, 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 a porta vai se abrir. Não é uma batidinha ali: olha, Deus, eu preciso disso aí, como muitos falam. Hoje eu vou na igreja, se Deus não falar comigo, não vou mais. Querem uma solução imediata. E muitos lugares estão propondo para você a solução imediata. Eu vou te dar um copo d'água ungido, eu vou te dar uma rosa para você levar lá na tua casa. Você coloca lá no teu vaso uma rosa ungida, a rosa de Sharon, que representa Jesus. E quando essa rosa secar, toda maldição vai embora. Claro que a rosa vai secar, não precisa ser ungida não. Eu vou te dar um feijão, você vai plantar ele no algodão, ele vai germinar, vai crescer, e naquele galinho que sair, você olhar, vai ter um outro feijãozinho na ponta. Você come aquele feijãozinho, você vai estar livre da contaminação do Covid. Falado lá na televisão. Muitos acreditaram nisso.
foram para a UTI, morreram, porque acreditaram no homem que ensinou errado. Ele não estava preocupado com ninguém. Ele estava preocupado em vender o feijão, em prometer o que ele não podia. E as pessoas simplesmente foram acreditando. Eu pego aqui o meu lenço, eu enxugo e jogo aí para a plateia. Aquele lenço que está cheio de suor, contaminado com bactéria. A pessoa pega ali, estou sendo curado. É tudo pela fé. Mas nós temos que dar ouvidos àqueles que têm sabedoria e que estão alicerçadas na palavra de Deus. E é por isso que ele fala que nós temos que prestar muita atenção, ao invés de estarmos seguindo aqueles que têm os discursos inflamados. Sabe o que é discurso inflamado? Aquele que tem aquela oratória. Eu falo, eu digo e eu aconteço. E eu vou profetizar aqui, a cura, o milagre. E se não acontecer, vou rasgar a Bíblia. Vou fazer, vou acontecer. E as pessoas, olha, ele está dizendo isso. Discursos inflamados que dominam sobre tolos e insensatos. A própria palavra de Deus está falando que quem age dessa forma, acreditando na falsa promessa, é tolo e insensato. Aí a pessoa pode escolher. Deus dá o livre-arbítrio. Está lá na palavra. Muitos estão caminhando por esse caminho. Mas está tão bom lá. Tem um mover tão grande. Eu sinto um arrepio quando aquele homem tem aquela oratória, que ele fala tão forte, que eu sinto assim, algo divino, celestial. Tá bom. Continua. E quebra a cara. E aqui no verso 14 ele diz, o sábio Salomão, que tinha uma cidade pequena, verso 14, com poucos habitantes. Veio um grande rei contra ela, cercou, levantou contra ela enormes rampas militares de ataques. Verso 15. Contudo, nesta pequena cidade, havia um sábio, pobre, que livrou seu povo por meio do seu admirável saber. Sábio, porém pobre. Ele não tinha um jato na casa dele, não tinha um carro do ano, não tinha uma casa que era um palacete, não tinha nada para que as pessoas olhassem e falassem, nossa, esse homem é sábio mesmo. Quantas coisas ele conquistou, porque muitos só vê a aparência. Bastou o cara estar andando de carro novo, está abençoado. Bastou estar com um paletózinho ali, bem direitinho, bem ajeitado, cabelinho arrumadinho. Nossa, esse pastor, ele é ungido mesmo. As palavras dele têm poder. Um sábio pobre que livrou o seu povo por meio do seu admirável saber. Apesar disso, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. O homem deu livramento. O homem falou, vocês façam isso, 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 que vocês estão livres. Mas ele era pobre. Quem que vai dar um crédito para um pobre? Não se ajudou nem ele mesmo. Você já imaginou o apóstolo Paulo, que deixou uma grande quantidade de livros do Novo Testamento, de cartas? Se ele fosse comparado na igreja de hoje, que ele tinha um espinho na carne, um sofrimento, as pessoas iam falar, esse aí, ele disse que ele falava manso, falava baixo, que ele não ia com aquela impetuosidade que ele tinha nas cartas, ele ia como um ancião, falando já manso, baixinho, e eles falavam até, nossa, mas nas cartas ele é tão forte e vil, a presença dele é tão simples, nem parece o mesmo homem. Por quê? Porque ele disse que ele não queria atrapalhar o Espírito Santo.
Ele não queria mostrar o poder nele mesmo, nem nas palavras, mas ele queria o agir do Espírito Santo. E aqui esse homem pobre dá o livramento, mas ninguém se lembra mais. Agora, se fosse lá um Elon Musk, todo mundo ia falar: nossa, ele ajudou mesmo. Que homem sábio, que coisa. Ele mandou um avião de mercadorias lá para o sul do Brasil, mas não mandou ainda. Que homem bondoso, que homem, sabe? E todo mundo aplaudir. Verso 16, Salomão chega na conclusão: então passei a refletir, e ele refletiu: melhor é a sabedoria do que o poder. Contudo, a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras logo caem no esquecimento geral. Você vê como é? Quando nós estamos de uma maneira simples, cai no esquecimento. As pessoas passam aí, pouca gente, mas lá na esquina está lotado, lá na praça está bom. Que é isso? Fecha a igreja logo aí, para quê? Pregar para 3, 4 pessoas? Perder tempo. Você já pensou se Deus pensasse assim? Esse aí não tem mais jeito não. Já pregou, já ouviu pregação de monte. Mulher dele também. Os filhos. Não querem saber de nada. Deixa para lá, que vão para o inferno. Quem se salvaria? Mas quando Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, esse receberá o galardão da salvação, ele está dizendo também que Deus persevera, porque Deus não cobra nada de ninguém que ele mesmo não faça, porque ele não é um líder falso, ele não é um homem que vem com mentiras. Ele não se arrepende de fazer o bem. Então ele insiste: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, muda o teu entendimento. A ponto de ele falar através de Jesus: eis que estou à porta do teu coração e bato. E se tu abrires, eu entrarei. Você tem que abrir a porta do teu coração. É o Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra, do universo. Mas ele não entra para fazer morada se a pessoa não quiser. Se a pessoa não falar: eu quero. Eu recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Oh, aleluias. Eu quero Jesus, que o Senhor faça morada. Eu quero Jesus, que o Senhor mude o meu coração. Eu quero que o Senhor Jesus me cure. Eu quero, Senhor Jesus, ser um instrumento usado por Ti. Eu quero engrandecer o Teu nome. Eu reconheço aquele sacrifício na cruz, não foi em vão, porque eu estava ali, não pessoalmente, mas espiritualmente. E eu sei que através daquele sacrifício, eu tenho acesso hoje à sala do trono do Pai. E quando eu abro a minha boca para orar no nome de Jesus, o Senhor ouve, o Senhor escuta, o Senhor me conhece pelo nome, o Senhor sabe a hora que eu deito, a hora que eu levanto, o Senhor sabe todas as coisas a meu respeito. E embora eu seja um mísero pecador, o Senhor não desistiu de mim. E assim é Deus. Ele persevera, Ele busca, Ele insiste, Ele bate, Ele clama. Ele enviou profetas, Ele enviou pregadores. E aí Salomão chega na conclusão do texto inicial: as palavras proferidas por aqueles que detêm o conhecimento e o saber devem ser ouvidas com mais calma e atenção do que os discursos inflamados daqueles que dominam sobre tolos e insensatos. Verso 18: a sabedoria é melhor
e mais poderosa do que qualquer arma de guerra. Entretanto, um só pecador promove enorme destruição. Você vê como é perigoso o pecado? O salário do pecado é a morte. Davi, quando rei, ele tinha poder, o homem segundo o coração de Deus, ele entrava na batalha, ele orava e Deus falava, pode ir. Batalha de Ziglag, ele orou a Deus, Deus falou, vai, eu te dou eles nas tuas mãos, Davi, pode ir. Ele tinha voltado de uma guerra, estava cansado, mas Deus falou, volta lá, eu te dou vitória sobre os teus inimigos. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Chega um ponto que ele manda fazer um recenseamento em Israel, porque ele queria saber o número de soldados que ele tinha. E Deus se irou com aquilo, Deus disse, olha, vai ter consequência, vai ter morte. Sabe por quê? Por um breve momento, Davi deixou de confiar em Deus para confiar no seu exército. E ele queria saber qual era o número de soldados que ele tinha para a batalha. E Deus disse, você nunca precisou se preocupar. Seja com poucos ou com muitos, eu te dou a vitória. Você foi buscar no homem, vai ter consequência. Porque em primeiro lugar, vem a palavra do Senhor. A situação está ruim na tua casa? Antes de qualquer desespero, busque em Deus uma resposta, ore. Princípio de enfermidade, ore primeiro. Depois você vai no médico. Deus vai preparar tudo e se for necessário o médico, Ele vai fazer que aquele médico que é o melhor possa te atender. Tinha um irmão que vinha aqui, ele estava com a veia, que é essa que sobe para irrigar o cérebro, a aorta, carótida, totalmente entupida. E ele não tinha como operar aqui em Peruíbe. E ele foi num médico, a mulher dele tinha sido enfermeira, a filha trabalhou com outro médico, arrumaram para ele no Hospital das Clínicas com o melhor cirurgião. Fez a cirurgia e ficou bom. Tudo encaixou, mas primeiro ele buscou em Deus. Se tivesse feito aqui, não tinha sobrevivido. Não tinha recursos, mas o recurso veio do Deus da providência. O Senhor é o nosso recurso. O Senhor é quem vai exaltar os seus filhos. Por isso que ele diz, olha, aquele que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, ao seu tempo, o Senhor o exaltará. É simples assim. Claro que vai ter aquela oração que nunca vai ser atendida. Sabe por quê? Porque Deus tem um dia para cada um. Então vai ter aquele enfermo que vai o pastor, vai as irmãs do círculo de oração, vai o familiar, vai orar, jejuar dia e noite, e não vai ter resposta, porque chegou o dia dele. Davi tinha pecado. O filho com Betseba ia morrer. Ele jejuou, ele orou, ele clamou. Deus não ouviu. Por quê? Deus falou, esse filho vai morrer, você pecou, você adulterou, esse filho não vai viver. Ele clamou, ele orou. Mas quando ele ia na batalha, ele orava e Deus respondia. Agora vai ter aquela oração que é a vontade de Deus que vai prevalecer. Isso nós temos que entender. Muitas pessoas não entendem. Por isso que diz, olha, entrega o teu caminho ao Senhor e confia. O mais Ele fará. Deus tem coisas boas e valorosas para cada filho e filha, mas só Ele sabe. Os olhos não viram, o coração não pensou, o pensamento não imaginou, o coração não sentiu, mas Ele tem infinitamente mais, mas da maneira dele. O que é a morte para Deus? Por quê? Para Ele,
todos vivem, ele não é Deus dos mortos. Um Deus que manda o seu único filho unigênito para morrer na cruz, porque ele sabia. E o próprio Jesus disse: eu tenho poder para entregar a minha vida e para restituir a minha vida. Palavra do próprio Cristo. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ou seja, propósito do Pai, e eu vou cumprir. Chaves da morte foram resgatadas, as chaves do inferno foram resgatadas. Então, às vezes a pessoa entristece, oramos tanto, fica revoltado, mas Deus levou. Era o tempo de Deus. Nós temos que entender isso, tudo tem o tempo de Deus. As pessoas só querem resultados positivos. Thomas Edison inventou a iluminação, a lâmpada. Uma vez eu vi uma pesquisa que mais de 400 eventos ele fazia e não dava certo. Fazia, não dava certo, até que uma hora ele fez, como tinha naquela história em quadrinho, né? Eureka, professor Pardal, descobriu. Mas por quê? Porque ele foi insistindo. Assim é o crente, ele vai insistindo, ele vai perseverando, ele vai batendo, ele vai pedindo. E Deus promete de responder. 99,9% que vai responder. Por isso ele diz: a sabedoria é melhor e mais poderosa do que qualquer arma de guerra. Qualquer arma de guerra. Entretanto, um só pecador promove enorme destruição. Como fez Davi, que promoveu uma enorme destruição por ter feito o censo. Capítulo 12, verso 14 do próprio Eclesiastes, diz assim: porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto for realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Ou seja, nada foge dos olhos de Deus. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto for realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Aí você pergunta: pastor, você sempre fala que tem esses líderes que enganam, esses que estão aí promovendo promessas e não vão cumprir. Onde está Deus que vê tudo isso? Está aqui nessa resposta. Nada, mesmo que está escondido, quer seja bem, quer seja mal, tudo será conduzido a juízo. Ou seja, Deus, Ele está vendo tudo, mas Ele dá chance para a pessoa mudar, para ela se converter, para ela se arrepender. Ora, Deus é paciencioso, longânimo. Quando diz que Deus é longânimo, é isso. Ele vai dando oportunidade. Continuando lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 1, o pessoal vai até Jesus e eles dizem: olha, Jesus, teu povo estava lá no templo oferecendo sacrifícios. Chegou lá o rei Pilatos, mandou lá os soldados, matou todos à espada. Ele derramou o sangue daqueles cristãos lá, daqueles pessoal lá, misturou tudo com sacrifício. Eles esperavam que Jesus fizesse uma reprimenda e falasse: vou mandar fogo em cima de Pilatos, ele vai ver com quem ele mexeu. Mas olha o que Jesus diz aqui. Naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Ao que Jesus lhes advertiu: julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus, por haverem sofrido dessa forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes,
todos vós semelhantemente perecereis. A resposta de Jesus, ela foi exclusiva. Eles vão até Jesus, pensando que Jesus ia falar, deixa agora que o Pilatos vai ver, matou lá aqueles que estavam oferecendo sacrifício, misturou o sangue lá, deixa que eu vou acertar a conta. Mas Jesus, ele mostra o outro lado, ele está dizendo, você pensa que eles sofreram aquilo porque eram mais pecadores? Não. Se vocês também não se arrepender, vocês vão morrer também. Nós estamos no mundo, coisas acontecem, acidentes acontecem. Por isso que Jesus disse, quando você orar ao Pai, peça que Ele te livre de todo o mal. Vai sair? Senhor, guarda a minha saída, guarda o meu retorno, guarda a minha casa, me livra do acidente, da bala perdida, do assalto, da confusão. Por quê? O próprio Jesus instruiu na oração do Pai Nosso, rogai ao Pai que Ele nos livre do mal. O mal está aí, como foi dito para Caim, pecado jaz à tua porta, filho, compreende você, fica esperto aí. Ou seja, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, nós estamos no mundo, não no céu nem no paraíso. Então o mundo tem as suas consequências, mas seguimos um Deus que é o Todo-Poderoso e que nos guarda e que nos livra de todos os males. Ao que Jesus advertiu, julgai que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus, por haverem sofrido dessa forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se vocês não se arrependerem, todos vós semelhantemente perecereis. Verso 4. Ou pensai vós que aquelas 18 pessoas, ele dá até o número de mortos, hein? Sobre as quais desabou a torre de Siloé e as matou, eram mais culpadas que todos os outros habitantes de Jerusalém? Porque o judeu sempre tinha essa coisa, aconteceu uma tragédia, está no pecado. É a mão de Deus que está pesando. Quando teve aquele furacão Katrina nos Estados Unidos, muitos pastores aqui do Brasil dizendo, não, é porque lá era uma terra que tinha os jogos, era lá perto de Vegas, ali era uma zona de prostituição, Deus pesou a mão. Agora no Rio Grande do Sul, será que eles estão falando o quê? Porque para o homem tudo tem um bate e volta, o homem é acostumado assim, toma lá da cá, dente por dente, olho por olho, dente por dente. Mas Deus não é assim. E Jesus está dizendo, olha, 18 pessoas morreram. Caiu a torre de Siloé, desabou, matou eles. Vocês estão pensando que é a mão de Deus, que eles eram mais pecadores? Verso 5. Com certeza não era. Eu vos afirmo, porém, se não vos arrependeres, todos vós da mesma maneira perecereis. Entenda bem, da mesma maneira, não é dizer que vai cair a torre na nossa cabeça, mas se nós não se arrependermos, e sabemos, como disse Salomão, que a sabedoria é mais potente do que uma arma de guerra, mas um simples pecador pode derrubar tudo, principalmente o pecador. E Jesus está dizendo, olha, caiu a torre, caiu, mas eles não eram mais pecadores do que vocês não. Se vocês não se arrepender também, vão ter um semelhante fim. Ou seja, também vão ser pegos de surpresa. Com certeza não eram. Eu vos afirmo, porém, se não vos arrependerem, todos vós da mesma maneira perecereis. E aqui seria uma morte física e o pior de tudo, a morte espiritual. A segunda morte, aquela morte que onde você não tem o nome escrito no livro da vida, e aí você está condenado para a eternidade. Essa é a maior preocupação que o ser humano deveria ter. Para onde eu irei?
quando não estiver mais aqui na terra? Será que irei entrar no reino celestial? Ou será que vou entrar lá no andar de baixo? Você vê hoje em dia onda de calor no Brasil e em vários lugares do mundo. As pessoas reclamando que calor, que calor, que calor. Imagine aquele que vai para o andar de baixo para passar a eternidade no sofrimento, no lago de fogo, calor. O rico lá, olhando para o pai Abraão, para o Lázaro, boca seca grudando, ele lá no Hades, e de repente ele olha assim, pai Salomão, pai Abraão, peça que alguém me mande um pouco de água, eu não aguento mais. E o pai Abraão, olhando lá do alto, lá o rico no abismo, filho, ainda chamou de filho, está na palavra, filho, não tem jeito, filho, tem um abismo intransponível onde você está. Então, pai Abraão, manda que eles avisem meus familiares do que estou passando, para que eles não sofram igual. Não vai dar, porque se eu mandar alguém de volta lá, eles não vão acreditar, vão falar que é assombração. Mas fica tranquilo, eles têm a palavra e os profetas. É o que nós temos na nossa mão. Profecia, palavra do Senhor. Quem quer, acredita. Quem não quer, paga o preço. Jesus disse assim, claramente: quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Palavra de Jesus. Todos nós precisamos a cada dia se converter um pouco mais, acreditar em Jesus, no sangue derramado na cruz, porque esse sangue é o que justifica todo aquele que nele crê. Nós vamos trazer à nossa memória hoje o sangue de Jesus vertido naquela cruz. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 54, o Senhor Jesus está dizendo que a carne dele é a verdadeira comida. E o sangue dele é a verdadeira bebida. E nós temos que trazer à nossa mente esse sacrifício de Jesus. E ele diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Por isso que nós fazemos a ceia, trazendo sempre à memória o sacrifício de Jesus. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Que nós possamos comer a carne através do pão, lembrando do sacrifício de Jesus, lembrando que não foi em vão, mas foi o justo morrendo no lugar do pecador, e nós participando disso com reverência, com temor, nós iremos ser abençoados a cada dia mais. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 27, diz assim: de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Enquanto vai ser entregue o pão, vamos se examinando, lembrando das nossas culpas, do nosso pecado, para que Deus possa realmente nos perdoar e nos abençoar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão
e beba do cálice. Obrigado, Senhor, por mais esse momento, pela ceia, por nós estarmos aqui reunidos na alegria, recebendo o alimento da Tua Palavra. Que nós tenhamos, Senhor, um mês de maio abençoado, que o Senhor guarde a nossa casa, os nossos familiares, que nós estejamos, meu Pai, sendo restaurados e curados de toda a enfermidade, que todo o mal fique debaixo dos nossos pés e que a Tua presença, ela seja significativa na nossa vida, no nosso dia a dia, para que nós sempre possamos estar alegres, sabendo que o Senhor é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos protege e é o Deus que nunca nos abandona. Então nós agradecemos e pedimos, continua ao nosso lado, continua falando sempre no nosso coração e derramando sobre nós aquilo que o Senhor tem de melhor. Por isso é que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Erga a mão ao alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos aplaudir Jesus.